Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Aforismo 45. Disse Jesus: não se colhem uvas de espinheiros, nem figos de abrolhos, que não produzem frutos. O homem bom tira coisas boas do seu tesouro, o homem mau tira coisas mais do tesouro mau do seu coração, fala coisas mais da abundância do seu coração. Essas palavras são uma continuação do precedente. É uma paráfrase do antigo adágio filosófico agere sequitur esse, o agir segue ao ser. O agir externo do homem manifesta o que ele é internamente. Atos e fatos externos não têm valor em si mesmos, mas são valorizados ou desvalorizados pela atitude interna do ser. O melhor exemplo disto é a matemática. Nenhum zero tem valor em si, mas pode ser valorizado pelo 1 colocado diante dele. Aqui, a nulidade do zero é desnulificada pelo valor positivo 1, que simboliza o real. O irreal é realizado pelo real. O real é a qualidade, que pode quantificar a irrealidade. O todo pode fazer algo do nada. O nosso eu interno é o Espírito de Deus em forma individual. O nosso ego é um zero em si, porque é pura ilusão. Mas quando o nosso ego se põe do lado direito do eu, isto é, quando o nosso ego tem a consciência da realidade do eu, então ele é um canal que pode ser plenificado pelas águas vivas da fonte do eu. Jesus exprime esta verdade do seguinte modo: de mim mesmo, do meu ego, eu nada posso fazer. Quem faz as obras é o Pai, o eu, que em mim está. Não se trata, todavia, de fazer apenas uma boa intenção, prévia para que as coisas do ego sejam valorizadas pelo eu, porque essa tal boa intenção seria outro zero do nosso ego, e zero não valoriza zero. A consciência do nosso ser é uma permanente atitude da nossa substância total. Valorizar os atos do ego é agir de dentro da substância profunda e total de nosso ser, manifestar o próprio ser divino em forma de um agir humano. Esse ser divino é a consciência da verdade. Eu e o Pai somos um. Não há dualidade no ser. O ser é de absoluta unidade. A essência do homem e de todas as criaturas é idêntica à essência do Criador. A diferença está apenas na existencialidade. Assim como a luz vermelha, verde ou azul é essencialmente a luz incolor do outro lado do prisma, mas em visão parcial, assim toda criatura é essencialmente o Criador em visão existencial parcial e imperfeita. A identidade única é da essência, as alteridades múltiplas são da existência. Este é o monismo essencial de todas as coisas, manifestado no pluralismo existencial. Quando o homem só enxerga o universo pelos sentidos e pela mente, ele vê apenas as existencialidades, ou verso pluralista, as facticidades, como faz o profano. Quando ele vê somente o uno da essência, então o homem procura ignorar o verso das existências, como faz o místico isolacionista. Mas quando o homem vê o universo em sua totalidade, o uno no verso e o verso no uno, então tem ele a visão da realidade integral,
como o homem de consciência cósmica. O homem cósmico ou universico contempla de relance, por uma intuição universitária, a essência e as existências do universo. Professa um monismo cósmico, unitário, diversitário. Esta visão cósmica não pode ser adquirida pelo homem ego, mas pode ser recebida pelo homem eu, quando este se abre totalmente ao impacto e à invasão da alma do universo, que é a divindade. A divindade como uno e verso, como causa e efeito, como invisível e visível, como infinito e finito. Em última análise, como se vê, tudo depende da maior ou menor abertura do homem em face do universo total. Aforismo 46. Disse Jesus: desde Adão até João Batista, não há ninguém maior entre os nascidos de mulher do que João Batista, porque seus olhos não foram violados. Mas eu disse: aquele que entre vós se tornar pequeno, conhecerá o reino e será maior do que João. Mateus e Lucas referem textos semelhantes. Dentre os filhos de mulher, é João o mais iluminado, mas não era ainda lucificado como o Cristo. Se João fosse lucificado como o Cristo, os seus olhos não suportariam esse fulgor integral daquele que é a luz do mundo. João é chamado filho de mulher porque nasceu pela união material do sexo, ao passo que Jesus foi concebido sem contato material de homem e mulher, mas sim por um sopro sagrado, pneuma hagion, pela potência do Supremo, como escreve Lucas. Uma concepção real, mas imaterial, produz o corpo perfeito, sem enfermidades e sem morte compulsória, como foi a de Jesus. Quando o homem ego, que se propaga através da matéria, atinge as alturas do homem eu, que se imortaliza pela luz, então será proclamado o reino dos céus sobre a face da terra, e haverá um novo céu e uma nova terra. Para que o homem seja grande, deve ele tornar-se pequeno, porque a grandeza do eu supõe a voluntária pequenez do ego. Aforismo 47. Disse Jesus: o homem não pode montar em 2 cavalos, nem pode tender 2 arcos. O servo não pode servir a 2 senhores, ou amará um e odiará o outro. Nenhum homem que bebeu vinho velho deseja beber vinho novo. Não se deita vinho novo em odres velhos, com medo de que se rompam. Vinho novo se deita em odres novos, para que não se perca. Não se cose um remendo velho em roupa nova, para não causar rasgão. Nestas palavras de Jesus, referidas também por outros evangelistas, frisa o Mestre a unidade essencial do homem a despeito das suas diversidades existenciais. Montar em 2 cavalos, tender 2 arcos ao mesmo tempo, servir a 2 senhores, são coisas tão impossíveis como o homem manter a sua unidade interna e não agir de acordo com essa unidade do seu ser. Essas palavras frisam, pois, mais uma vez, a absoluta necessidade do monismo essencial do homem, não obstante todos os seus pluralismos existenciais, focalizam o homem universico, que, apesar de ter de agir diariamente na pluralidade diversitária de fora, deve conservar a sua unidade de dentro. Mas como pode o homem ego dispersivo manter a unidade do homem eu concentrativo? Bebendo e inebriando-se a tal ponto do vinho velho da verdade divina que nenhum vinho novo de facticidades humanas o possam desviar do caminho reto da sua experiência profunda, a despeito de todos os zigue-zagues das novidades de cada dia. O vinho velho do eu divino deve eclipsar todos os vinhos novos do ego humano. Mas para que isto seja possível, deve o homem inebriar-se totalmente do espírito do vinho da eterna divindade,
como os discípulos de Jesus no primeiro Pentecostes, chamados bêbados pelo povo ignorante. Deveras, o homem que se inebria de Deus parece ser um bêbado aos olhos do mundo, um louco aos olhos dos sensatos da mediocridade dominante. Entretanto, como diz Paulo de Tarso, a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força dos homens. Quem saboreou o vinho velho de Deus não tem desejos dos vinhos novos dos homens. Tão grande deve ser o centripetismo convergente da unidade do nosso ser, que todos os centrifugismos divergentes da nossa diversidade de agir não eclipsem aquilo. Lao Tse insiste no agir pelo não agir, no agir pelo ser. Mahatma Gandhi foi acusado de ser incoerente na sua política com os ingleses na Índia e respondeu: sou incoerente por amor à minha coerência. O homem totalmente unificado na consciência do seu ser pode ser diversificado na vivência do seu agir e, contudo, todos sentem a harmonia cósmica desse homem. O profano é como argila, que não tem forma certa. O místico é como cristal, com faces e arestas rigorosamente definidas, duras e inflexíveis. O homem cósmico é como mola de aço, dura e flexível ao mesmo tempo, inflexível unidade com flexível diversidade. E não era o próprio Cristo esse homem universificado? Aforismo 48. Disse Jesus: se dois viverem em paz e harmonia na mesma casa, dirão ao monte: sai daqui, e ele sairá. Nestas palavras, focaliza Jesus a onipotência do Espírito sobre todas as potências da matéria e da mente. Por via de regra, onde há dois egos no mesmo lugar, há discórdia, e onde há três, há guerra, porque o ego é centrífugo e dispersivo por sua própria natureza. Assim como na eletricidade não se pode unir dois polos negativos, do mesmo modo, dois egos são incompatíveis, enquanto não ultrapassarem a sua egoidade dispersiva e encontrarem o seu eu unitivo. Quando o eu do homem atinge o máximo da sua consciência divina, então adquire poder sobre todo o mundo inferior e pode dar ordens ao mundo material e será obedecido. Os chamados milagres não são outra coisa senão a onipotência do espírito sobre as potências da matéria e da mente. Quando o homem realiza um alto potencial de magia mental, pode ele mobilizar a matéria e suas forças, pode realizar milagres mentais ou magias mentais. É difícil ao homem comum discernir a magia mental da mística espiritual, porque ambas transcendem o nível da matéria. Por isto, Jesus nunca permitia que promulgassem os seus feitos maravilhosos, para que o povo não os interpretasse como magia mental. Jesus também avisou insistentemente que no fim dos tempos apareceriam falsos profetas e falsos cristos que fariam prodígios estupendos, dizendo: eu sou o Cristo. O verdadeiro Cristo é a culminância do poder espiritual, divino, em toda a sua pureza e autenticidade. A magia mental é o ponto culminante do ego. É uma deslumbrante mentalização do dominador deste mundo, mas não é uma transmentalização crística. Na cena da tentação, o anticristo mental afirma que todos os reinos do mundo e sua glória são dele, e falou verdade, porque tudo o que há de grandioso no mundo material humano é criação mental. Mas o Cristo afirma que seu reino não é deste mundo material e mental. A magia anticrística e a mística crística situam-se em duas dimensões totalmente diversas e, não raro, diametralmente opostas. Por isto, o ocultismo da magia mental é quase sempre o maior obstáculo à realização espiritual. A magia mental se enamora do penúltimo e não chega ao último da mística espiritual. Naquele dia muitos me dirão: Senhor, Senhor,
Não curamos doentes em teu nome? Não ressuscitamos mortos em teu nome? Não fizemos tantos prodígios em teu nome? Eu, porém, lhes direi: não vos conheci jamais. Afastai-vos de mim, vós que trabalhais fora da lei. Esses trabalhadores fora da lei são os que não realizam os seus trabalhos dentro da lei cósmica, mas trabalham em virtude da mente humana. São os operários da anomia, da ilegalidade, são os subversivos, os que realizam grandes coisas contra o regime espiritual do Espírito de Deus. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.